Caso de racismo com o jogador Celcinho do Londrina levanta debate sobre aumento de injúria racial no esporte. Brasileiros já sentem os impactos da alta na inflação. A realidade piora a condição dos pobres no país. E mais, festival que homenageia o centenário Paulo Freire traz debates e shows na programação. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. E com a alta da inflação, contas básicas estão cada vez mais altas. Gás, luz, energia, arroz e feijão. Esses são apenas alguns exemplos dos aumentos cavalares que o governo de Jair Bolsonaro tem deixado passar. Uma política que permite a precarização na vida dos mais pobres e está tirando o sossego das famílias brasileiras. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que houve um aumento da pobreza em 23 estados e no Distrito Federal por conta do contexto de pandemia e da queda na economia brasileira. Veja a reportagem de Carolina Batailler. Nacional. A técnica contábil Idenir Matos mora numa casa com outras 4 pessoas. Como boa parte dos brasileiros, a família já sente no bolso e no dia a dia os efeitos do aumento da inflação. O aumento não foi só do alimento, a inflação alterou muita coisa, inclusive conta de luz, conta de água, e a gente precisou adequar muitas coisas para parar muitas coisas que a gente fazia, substituir alguns alimentos por outros mais em conta, para a gente conseguir ultrapassar aí essa fase. Basta uma ida ao supermercado para perceber o aumento no preço de itens básicos, como arroz, feijão e óleo de cozinha. De acordo com o economista Flauzino Antunes, a atual inflação é causada por uma soma de fatores. Entre eles, a falta de investimento na agricultura familiar e o fim da política de estoque de grãos para regular o mercado interno. O preço dos alimentos, que a gente está vendo, recorrente a soja, óleo, arroz, feijão, milho, frango, ovo, todos esses produtos básicos da nossa alimentação foram tudo incentivados por uma exportação faltando aqui no mercado interno, fazendo com que o preço subisse, né? E o Brasil abasteceu no mundo, né? E o povo brasileiro sentindo aí a carestia dos custos da alimentação. O preço dos alimentos também varia de acordo com a alta em outros setores, como o de energia elétrica e de combustíveis. Com a conta de luz cada vez mais cara e o litro da gasolina perto dos R$ 7,00, a produção e o transporte dos produtos está custando cada vez mais no bolso da população, como explica o Flauzino. Então, o Brasil está dependente das refinarias estrangeiras, importa a gasolina, apesar de ser autossuficiente de petróleo, mas não é de gasolina, precisa importar. E a política, desde o Michel Temer, é de que a Petrobras não pode regular o preço da gasolina, dá um limite de teto. Na avaliação do economista, não há solução possível a curto prazo, uma vez que a atual política econômica brasileira realiza práticas que favorecem a concentração de renda. Em Pernambuco, na zona da Mata Sul, famílias que trabalham na usina Frei Caneca, fechada há 2 décadas, vivenciam uma situação de insegurança. Desde 2016, essas famílias enfrentam conflitos de pessoas interessadas a ocupar a terra com gado e pasto. Tiros, ameaças e até pulverização aérea de agrotóxico têm servido para amedrontar os moradores do local. Até o fechamento da reportagem que você assiste agora, não recebemos retorno do contato feito com a Polícia Militar de Pernambuco e da empresa IC Consultoria em Empreendimentos Imobiliários Limitada. O conflito segue em tramitação na Justiça Criminal e na Procuradoria Agrária do Ministério Público de Pernambuco. Lucila Bezerra nos traz mais informações sobre o caso. Trilhos do Brasil. Desde 2015, a empresa IC Consultoria em Empreendimentos Imobiliários reclama o arrendamento das terras da antiga usina Frei Caneca.
na zona da Mata Sul de Pernambuco, que fechou há mais de 2 décadas sem ter pago as verbas rescisórias para os trabalhadores. Sem ter acesso aos seus direitos, as famílias que já moravam no local passaram a utilizar da agricultura familiar para garantir sua subsistência. Desde 2020, os moradores das comunidades de Fervedouro e Barro Branco, no município de Jaqueira, e Batateiras, no município de Maraial, que fazem parte do território, denunciam que aviões têm despejado agrotóxicos em suas terras. Cícera Nunes, presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, analisa. O que está em jogo é a vida das pessoas e do meio ambiente. Então, se a gente tem um meio ambiente doente, as pessoas estão doentes, as pessoas vão morrer. Isso é crime. Crime ambiental, crime da saúde das pessoas. É crime de uma forma geral. Então, se é crime, é morte. Então, tem que ser denunciado, tem que ser exposto. O conflito territorial chegou à Organização das Nações Unidas, que começou uma investigação sobre o caso, após um dossiê sobre o uso de agrotóxicos em ataques químicos contra os camponeses elaborado pela Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, FIAM Internacional e FIAM Brasil, que monitora violações de direitos humanos junto a determinadas comunidades e grupos populacionais. Flávio Valente, da FIAM Internacional, comenta. A importância da ONU tomar conhecimento é porque há uma falta de mobilidade, de respostas por parte do governo, por parte da polícia, por parte da justiça. E as pessoas estão aí há 60, 70 anos na posse da terra, judicialmente elas têm direito à terra, constitucionalmente elas têm direito à terra, mas isso não é reconhecido pela justiça. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco e a empresa IC Consultoria em Empreendimentos Imobiliários LTDA, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O conflito está em tramitação na Justiça Criminal e na Procuradoria Agrária do Ministério Público de Pernambuco. E mais um caso de racismo no esporte foi registrado. Dessa vez com o jogador Celcinho, do Londrina. Durante o jogo contra o Brusque, o atleta foi chamado de macaco por alguém que estava no camarote do time catarinense. Essa foi a terceira ofensa por injúria racial sofrida pelo atleta. Em poucos dias, foram registrados 3 casos de racismo. Casos de injúria racial têm se tornado corriqueiros no ambiente esportivo. Para piorar, o diretor do time do jogador o acusou de inventar toda a história. Marcelo Medeiros, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, concedeu a entrevista a Afonso Bezerra para falar sobre o trabalho de combate ao racismo no esporte. Confira. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe Marcelo Medeiros Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O nosso assunto é o combate ao racismo nas atividades esportivas. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite. Marcelo, o Observatório se empenha a documentar os casos de racismo no futebol. O que esses dados têm apontado da realidade brasileira nos últimos anos? Os dados têm apontado que as denúncias de racismo no futebol brasileiro, elas têm aumentado a cada ano. Seja por uma maior conscientização dos torcedores e dos jogadores, seja pelo aumento do discurso de ódio que nós estamos assistindo, no Brasil e no mundo. Marcelo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual o significado de criar uma campanha de combate ao racismo dentro de futebol, um esporte preferido nacionalmente. O futebol brasileiro, ele tem, primeiro, que ele é uma paixão nacional, e o segundo, que ele tem uma visibilidade muito grande. Se nós pararmos para analisar, o futebol ele tem um espaço em todas as grandes emissoras, um espaço determinado exclusivamente para se falar de futebol. No primeiro momento se diz que é um espaço esportivo, mas 99% do tempo se fala de futebol. E essa grande paixão nacional, ela acaba que tudo que acontece no futebol vira conversa no outro dia. E percebendo essa força do futebol brasileiro e percebendo que hoje os clubes de futebol são verdadeiros veículos de comunicação, o Observatório nasce não para combater o racismo no futebol, mas usar essa força que o futebol tem
dentro da sociedade para que a gente fale de racismo de modo geral, né? Aponte os dados e traga as reflexões e conscientização que tanto necessitamos dentro da sociedade brasileira. O caso do jogador Celcinho reacendeu a importância de combater o racismo em diversas frentes dentro do futebol. A diretoria do clube, o Brusque, né, que foi acusado de racismo, levantou a hipótese de que o jogador inventou o caso. Qual tem sido o papel dos clubes, dos dirigentes, no combate ao racismo? O papel dos clubes ele é muito importante e necessário, uma vez que eles conseguem, né, abrir um espaço para que a gente faça esse debate sobre racismo no futebol. Mas as diretorias dos clubes precisam também entender o que é racismo. Muitas vezes os clubes compreendem o racismo insulto e xingamento. Não conseguem compreender quando nós falamos de racismo estrutural, do racismo institucional. E aí também acontecem esses absurdos que foi a nota do Brusque, muito em cima do entendimento de alguém que racismo é o insulto usando a palavra macaco. Faltou ali o conhecimento ou a necessidade de entender ou de se fazer compreender que racismo também é esse grito a respeito do cabelo, esse grito a respeito dos traços das pessoas negras. Do ponto de vista da legislação, como a justiça desportiva brasileira tem incorporado o combate ao racismo como pauta? A justiça tem incorporado a partir do momento que começa a punir os casos de racismo e começa a julgar os casos de racismo que são denunciados. Mas é importante que essa mesma justiça comece a trabalhar também em campanhas de combate e conscientização a respeito do racismo. Porque os casos de racismo vêm aumentando, mas as punições não têm aumentado na mesma proporção. Então é preciso também mais rigor nas punições e também ações e campanhas de combate ao racismo. Como o Observatório avalia o mecanismo de punição aos atletas acusados de racismo e também de proteção às vítimas? O artigo 243G, que trata da previsão de punição aos casos de racismo, eles prevêem punições para os jogadores, para os clubes e para os torcedores. Acontece que muitas vezes os casos de racismo denunciados dentro de campo, eles acabam não punindo os jogadores infratores por falta de provas. E isso é muito temerário, porque pode fazer com que os jogadores não denunciem mais os casos de racismo. É preciso que a palavra da vítima tenha mais peso nesses julgamentos. Bom, agora a notícia boa. No dia 19 de setembro de 1921, nascia Paulo Freire, educador, filósofo, patrono da educação brasileira e um dos mais importantes nomes da pedagogia em todos os tempos. O aniversário do educador serviu de inspiração para a criação do Festival Cultura Educa. Serão 10 dias de debates e shows com transmissão online. E quem nos convida a participar é o Matheus Novaes, um dos organizadores do evento e integrante do coletivo Índio Indie. Parada Cultural. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zelo e assim. Salve Central do Brasil, meu nome é Matheus, eu sou do coletivo Índio Indie, que nasceu para prestigiar a música brasileira independente. E neste ano nós vamos estar organizando de forma virtual o Festival Cultura Educa, que tem como tema Celebrando Paulo Freire. Vão ter mesas de debate e shows. No debate nós vamos discutir a perseguição, o método e o legado de Paulo Freire para a educação brasileira e do mundo, além de shows de Dani Carmezin, Marcos Wilder, Gog, Thiago Oliveira, Versa Libertália e Chico César. Acompanhe nas redes, curta, compartilha e vem debater Paulo Freire conosco. Bom, e o programa Central do Brasil desta quinta-feira fica por aqui. Seguimos de cá torcendo por dias melhores. Eu peço que se cuidem e se vacinem. Agradeço a sua companhia e te espero aqui amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.